Olá amigos, tudo bem? Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui nesse ambiente bem diferente, diante da Pedra do Ingá, que é dos sítios arqueológicos mais importantes que existem no mundo, referente à arte na pré-história. É também conhecida como Itacoatiara do Ingá, que Itacoatiara quer dizer pedra gravada ou pedra pintada na língua tupi. Mas por que é que eu estou aqui, se normalmente eu gravo meus vídeos em casa, no quarto? É porque aqui atrás dessa pedra corre um riacho com pedras, cascatas, e eu criei um novo canal no YouTube, bem diferente desse aqui, mas também numa linha que pode ser associada. Nesse outro canal eu posto vídeos com sons e imagens da natureza, e a finalidade desses vídeos é criar uma possibilidade de você ter um relaxamento mental, de você desacelerar seus pensamentos para fazer meditação, para simplesmente contemplar a natureza, para se imaginar naquele lugar, ouvindo sons e vendo as imagens daquele lugar, que na verdade serve para desacelerar a mente. Seja para entrar num relaxamento antes do sono, ou até mesmo para você escutar durante todo o seu sono. Tem vídeos longos, tem vídeo de 9 horas de duração, com tela escurecida, para você poder passar a noite inteira dormindo e ouvindo os sons da natureza. Na verdade, esses vídeos são uma expressão minha, de mim mesmo, porque são coisas que eu gosto de fazer. Tanto nesse canal, Experiências Luminosas, como nesse outro, cujo nome é Time to You, que em inglês quer dizer tempo para você. Na verdade, os dois canais são uma expressão de mim mesmo, né? Eu gosto muito de pesquisar sobre esses assuntos da espiritualidade, né? E no momento eu estou focado mais nas experiências luminosas. Então, para não ficar só para mim, eu criei o canal para que possa servir para muita gente que eu sei que tem os mesmos interesses e que elas possam colher os mesmos frutos. É uma forma de compartilhar aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou. E esse outro canal, o Time to You, que eu vim aqui para gravar as cenas de uma cascata que tem aí atrás, correndo água, né? Gravando os sons da natureza e as imagens da natureza, para variar um pouco e não ficar só imagens de praia, porque eu já coloquei lá alguns vídeos de imagens que eu fiz em praias aqui da Paraíba, de modo especial a praia de Coqueirinho. Eu filmei lá em tempo real o nascer do sol no horizonte, né, em frente ao mar. Olhar para essas imagens e ouvir esses sons é uma forma de desacelerar a mente. Uma coisa que é muito necessária hoje em dia, porque a gente vive num tempo em que nossos sentidos são super estimulados, né, por imagens, por sons, por notícias, por barulhos artificiais, né? Então, uma forma de aliviar isso, para mim, é viajar para esses lugares e, pessoalmente, como eu estou fazendo aqui agora, aproveitar, né, esse contato com a natureza e pegar as energias e relaxar e escutar o silêncio. É até um paradoxo, né? Escutar o silêncio. Mas porque não é um silêncio absoluto, é um silêncio da natureza. Você escuta o som das águas, você escuta o zumbido dos insetos, escuta o canto das aves. Então, é um silêncio relativo, mas muito importante para nosso relaxamento. E o contato com a água, que é uma coisa que eu gosto muito, eu troco muita energia com a água, recebo muita energia. Para mim, esses elementos entre terra, água, ar e fogo, a água é aquele com que eu mais me identifico. Então, eu sempre procuro ambientes que tem água, seja o mar, seja rios, cachoeiras. E a partir de agora eu vou ficar realmente alimentando esse canal com essas imagens, que vocês podem dar um pulinho lá. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e vocês podem ir lá para se inscrever se tiverem interesse nesse tipo de atividade, né?
ou de não atividade, talvez esse tempo para você, esse time to you, para você relaxar, para você não ter atividades, justamente para desacelerar a mente, para meditar, descansar ou dormir. Então eu aproveitei essa minha passagem por aqui para gravar uns vídeos diferentes. A introdução de alguns vídeos que eu vou publicar brevemente e comentários dos comentários do vídeo que foi postado ontem à noite. Hoje é sábado, dia 4 de julho, mas o vídeo que foi postado ontem, na sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, foi sobre a EQM de Claudiana Ferreira, com o título O que aconteceu comigo? Então, a partir desse vídeo de hoje, eu pretendo criar outros vídeos, sempre que for possível. Por exemplo, um dia após ou 2 dias após a publicação de um vídeo novo no YouTube, um dia ou 2 depois da publicação dos nossos vídeos aqui no canal, Experiências Luminosas, eu estou pensando em gravar alguns comentários sobre os comentários. Porque é uma forma da gente se aproximar mais, da gente discutir de uma forma mais direta, né? Eu posso comentar através de vídeos sobre os comentários que vocês fazem aí na página do canal. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui de volta no meu quarto, no meu estúdio, para gravar os comentários sobre os comentários, como eu havia dito, né? Não foi possível fazer lá naquele ambiente onde eu estava, lá na Pedra do Ingá, por conta das circunstâncias naturais lá que não permitem que a gente estabilize muito a câmera, né, e um lugar para a gente falar adequado. Então eu não vou deixar de apresentar as imagens que fiz lá para o outro canal, o Time to You, como eu apresentei para vocês, cujo link está na descrição deste vídeo. E aqui, como vocês estão vendo, tá aí as imagens do rio que corre atrás daquela pedra, da pedra que eu mostrei, a Pedra do Ingá, que agora está num momento calmo. Ele não tá cheio, mas ele tem suas cascatas, né? E é uma imagem muito bonita e relaxante. Então eu vou aproveitar essas imagens não só para fazer vídeos mais longos no outro canal, para relaxamento, para induzir ao sono, mas também aqui como fundo, né? Não só de imagens, como de som também, que seja mais relaxante, que coloque a gente num clima mais legal, né, para a gente fazer os nossos vídeos aqui, ok? Então vamos aos comentários, né? E ao comentário dos comentários. Bem, Ana Cristina, ela comentou aqui sobre o vídeo de Claudiano e disse assim: esse mestre se chama Espírito Santo. Ele permitiu que você voltasse e hoje você está aqui contando a sua história. É porque eu falei para ela que ela tinha um mestre interior, né? Que ela não precisava ficar buscando as respostas em religiões, procurando pessoas que expliquem o problema ou a experiência que ela teve. E ela já sabe disso, tanto que ela já vem buscando e já vem desenvolvendo, descobrindo muitas coisas interessantes dentro dela mesma. Então, realmente, todos nós temos um mestre interior, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Você pode chamar de vários nomes, né? É a luz interior. Deus está dentro de nós. Então ele pode nos falar no íntimo, ele fala através da nossa consciência, ele fala através da intuição. Quem tem dons pode até escutar a voz dele. Então a gente deve realmente buscar esse mestre interior para resolver nossos problemas, e não sem a necessidade de estar indo buscar fora da gente, né? É verdade. Vamos ver aqui outro. Esse aqui é interessante. Patrícia falou: obrigado pelo relato, estou tendo muita queda de cabelo, fiquei doida por essa poção. Natural, né? A pessoa está vendo um vídeo que
porque a pessoa que está relatando diz que criou uma forma para evitar a queda de cabelo, para restaurar inclusive o cabelo que caiu. E tem muita gente que passa por esse problema, né? Tem gente que acha até engraçado, porque é um vídeo sobre espiritualidade, mas o que desperta em algumas pessoas é a necessidade, são outras necessidades mais imediatas. Simples, faz parte da gente também, o nosso corpo também é parte de Deus, né? Porque não existe separação entre espírito e corpo, na verdade, tudo faz parte da natureza de Deus, apenas é tudo energia, apenas energia concentrada mais ou menos. Quando ela se concentra muito, ela se torna matéria, e quando ela se torna mais sutil, ela se torna espírito, a gente pode chamar assim, né? Então a necessidade para o corpo também é importante. Portanto, quem ficou interessado em entrar em contato com Claudiana para saber sobre essa fórmula que ela criou, pode entrar em contato com ela. O contato dela, que é o e-mail, está na descrição do vídeo dela, né? E vou colocar na descrição desse também. Mas daí a gente já puxa outra coisa, que é a capacidade que ela obteve quando voltou, né, após a experiência da EQM. Ela voltou com essa sensibilidade de não só o interesse de conhecer mais sobre as propriedades das plantas, como também de saber manipular isso. Quer dizer, uma pessoa que nunca tinha entrado em contato com essa questão de química, de bioquímica, de produção de medicamentos, e de repente consegue criar uma fórmula, né, a partir da necessidade dela mesma, porque o cabelo dela tinha caído totalmente, e ela sentiu a necessidade de criar alguma coisa para restaurar a imagem dela. E ela conseguiu. E não é o primeiro caso, não. Eu conheço outros casos de pessoas que tiveram EQMs e voltaram com capacidades, inclusive assim, de criar, dar soluções a problemas, problemas materiais mesmo, problemas do corpo, problemas da saúde. E passaram a fazer pesquisas e a descobrir coisas importantes. Então, esse comentário aparentemente fora do contexto, na verdade ele não está fora do contexto, e nos inspira muitas coisas interessantes também, né? Vamos ver mais um. A nossa amiga Brissa de Verano, que fala em espanhol, escreveu aqui em espanhol, eu não sei em que país ela está, mas ela disse: muitas gracias por compartilhar esta experiência com nós outros. Eu é que agradeço, Brisa, pela sua gentileza em agradecer pelo vídeo postado. Eu agradeço pela sua audiência e aproveito para agradecer a audiência de todas as pessoas que estão em outros países e em outros continentes e assistem a gente aqui e participam dos comentários. Fiquem à vontade, inclusive, para nos contactar para relatar suas experiências luminosas, não é? Mesmo que seja em português, que seja em outra língua, a gente coloca a legenda e apresenta a experiência. Muito obrigado, Brisa. Fátima falou assim: adoro os relatos, respeito sua experiência, mas confesso, fiquei aflitiva em assistir. Não vou conseguir acabar de assistir. É uma pena, Fátima, porque depois do relato a gente sempre faz um debate, né, e procura esclarecer, digerir, né, todas aquelas informações que chegaram através do relato. E é bom saber também, né, é necessário saber que nem todos os relatos são agradáveis. É muito bom quando a gente ouve aqueles relatos das pessoas que se sentiram muito amadas, protegidas, acompanhadas. Tem relatos de pessoas que não tem um guia, tem 2, 3. Às vezes encontra dezenas de pessoas que recebem ela, dizem onde ela está, esclarecem tudo. E o ambiente é agradável, lindo, de muita paz. Normalmente é assim. Mas é bom a gente saber que nem todas as experiências após a morte são tão agradáveis. Tudo, como dizem, já ouvi muito,
as pessoas que vivem essa experiência falar, tudo é uma questão de vibração e de energia. Então, a vibração que a pessoa mantém aqui durante sua vida e passa, na hora da passagem para o outro lado, ela leva aquela vibração. E a vibração dela é quem vai dizer para que lugar ou para qual dimensão paralela ela vai. E esses relatos que mostram essa variedade de experiências é bom, porque ajuda a gente a perceber que as realidades do outro lado, as dimensões, são muito variadas e vão desde as mais sublimes e agradáveis às mais baixas e desagradáveis possíveis. Agora é bom a gente saber o seguinte, que esse estado de vibração que nos leva às vezes a ter experiências desagradáveis lá do outro lado, ele também pode mudar, mesmo lá. Então, se a nossa vibração aqui pode mudar e nos dar muito mais conforto, né? Muito mais, tornar a nossa vida muito mais agradável, isso pode acontecer através de um processo espontâneo de autoconhecimento, pode ser uma experiência luminosa que a pessoa tenha, mas pode ser também através de por exemplo, um tratamento, uma análise psicológica que a pessoa faz e aquilo ajuda a pessoa a mudar de vibração. Também pode acontecer do outro lado, né? Da mesma forma, quando você chega lá, a partir das experiências que você tem, mesmo que elas sejam inicialmente experiências desagradáveis, mas você tem a oportunidade de mudar o seu estado de vibração lá do outro lado também e sair das experiências desagradáveis e acessar experiências amorosas e de paz. Agora, só esclarecendo, a gente fala muito em estado de vibração, né? Vibração para lá, vibração para cá, energia, mas afinal, o que é vibração? Olha, vibração tem muito a ver com a emoção, tem muito a ver com a emoção. Então, se seus pensamentos são pensamentos de paz, de amor, de solidariedade, de união, de respeito pelo próximo, um sentimento de devoção também, né? De conexão com Deus. Devoção que eu falo é a união, é a sensação de unidade com Deus, é estar ligado à sua contraparte divina, né? Que é Deus. Isso é devoção. A yoga, por exemplo, yoga, na língua sânscrita, quer dizer união, ligação com Deus. Então, religião também tem esse sentido, é uma religação com Deus. Então, você tem uma religião, não no sentido da religião institucional, né? Aquela religião que você vai para a igreja e segue aquela doutrina e participa daqueles rituais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a religião no sentido real da palavra, quer dizer, uma religação com Deus. Então, esse tipo de sentimento, de vibração, né? A gente pode chamar vibração, é um sentimento, é um movimento do seu corpo emocional que é muito bom, suave e elevado quando ele vem desses sentimentos. Mas se você alimenta um sentimento de ódio, de rancor, de raiva, de ira, de violência, de revolta, tudo isso gera um sentimento em você, gera no seu corpo emocional uma vibração que a gente pode chamar de negativa, uma vibração baixa, não é uma vibração alta. É uma vibração baixa que realimenta seus sentimentos, seus pensamentos, suas expectativas, sempre negativas. Então, por exemplo, a falta de fé é um desses sentimentos. A falta de ligação com Deus, a falta de devoção, a falta de yoga, a falta de união, de unidade com Deus. Isso faz com que você se sinta só, você se sinta desprezado, você se sinta abandonado, indefeso.
O medo é uma vibração ruim. Então, tudo aquilo que a gente chama de negatividade gera vibração baixa e ruim. Então, se você parte para o outro lado, né, faz a sua passagem, abandona esse corpo físico e leva o seu corpo sutil, ele vai para onde a vibração dele levar. É uma coisa automática. Então, é por isso que é muito bom que a gente, durante a vida, a gente, mesmo que esteja sentindo energias negativas, a gente identifique, a gente reconheça essas energias e a gente procure transmutar ela. É possível. É possível através da meditação, é possível através do contato com a natureza, é possível a partir de uma análise, né, fazer uma psicanálise. Tem muitos caminhos que você pode tomar para mudar seus sentimentos. Porque o sentimento negativo, das emoções negativas e aflitivas, como o medo, a culpa, o rancor, a falta de perdão, o ódio, a violência, a revolta contra Deus, tudo isso são energias que podem levar você, depois da sua passagem, para situações nada agradáveis. É isso que a gente chama vibração. Procure alimentar vibrações leves, boas. Mesmo que no momento, agora, você não esteja com essa vibração, mas você pode transmutar ela, porque o mundo é o mesmo para todo mundo. As circunstâncias são as mesmas, mas a forma da gente ver o mundo, a forma da gente se relacionar com o mundo, com as outras pessoas e com Deus, é que muda essa nossa vibração. Então vamos ver aqui mais um comentário. Regis falou assim: interessante essa EQM, a interação entre as dimensões. Agora, aquela festa que ela experimentou, na minha opinião, foi uma reminiscência do passado. Foi uma lembrança de uma vida que ela teve. É como se ela estivesse revivendo aquele passado. Isso acontece com algumas pessoas que passam por essas experiências. No mais, essa é a prova que a morte não existe e que nós, criaturas espirituais, estamos momentaneamente passando pela experiência do corpo físico para evoluir, nascendo e renascendo, progredindo sempre. Então, Regis, essa é uma boa interpretação, né? Eu também, a princípio, achei que ela estava acessando alguma lembrança de vida passada, considerando, né, desde que a gente considere, parte do princípio de que existem vidas anteriores, né? Que a nossa alma, ela transmigra, como diz o Bhagavad Gita, que é um livro hindu, explica muito bem isso, que inclusive eu esqueci de falar, no canal Time to You, que é o outro canal que eu tenho, que eu criei há poucos dias, eu estou colocando a leitura do Bhagavad Gita, que é o livro sagrado do hinduísmo, um dos livros sagrados do hinduísmo. E mais de, acho que uns 15 anos atrás ou mais, eu gravei em áudio todo o Bhagavad Gita, e já que estava gravado por capítulos, eu estou colocando lá no outro canal, e não está muito boa a qualidade da gravação, porque tem um certo ruído de fundo, que no futuro, quando eu tiver mais tempo, eu pretendo corrigir. Mas por enquanto é o que eu disponho. E se vocês tiverem interesse, vão lá no outro canal, no Time to You, e escutem com atenção a leitura do Bhagavad Gita, porque ele explica muito bem, passo a passo, com muita clareza, quem nós somos realmente, qual a nossa natureza, quem Deus é, qual a natureza de Deus, o que nós estamos fazendo aqui. Fala sobre algumas leis que regem a nossa existência e o nosso karma, né? O karma é a energia que a gente cria com nossas ações, com nossos pensamentos, sentimentos. A gente cria uma determinada energia que fica em volta da gente, e essa energia gera
experiências para a gente, né? Aquilo que eu estava falando agora há pouco de vibração é gerada pelo karma, quer dizer, pelas nossas ações, né? O Bhagavad Gita fala também sobre as nossas missões na vida, no mundo, sobre o nosso propósito, fala sobre a vida após a morte também, como é que ela é, e fala sobre essa questão da transmigração da alma, né, em várias existências, corpos e personalidades diferentes que ela adquire. Assim como a gente troca de roupa, ela fala que a nossa alma troca de corpo e vive experiências diferentes. Então a gente vê que a teoria espírita, né, a filosofia do espiritismo, ela não é nova, né? Ela, embora o espiritismo tenha surgido no século XIX, no final do século XIX, mas toda essa teoria sobre a transmigração das almas já existe há milhares de anos. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele se refere a algo que aconteceu 3.000 anos antes do nascimento de Cristo, quer dizer, há 5.000 anos atrás. E é muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre essas tradições antigas e muito úteis, muito atuais. O Bhagavad Gita é hoje, ele foi escrito sobre algo que aconteceu há 5.000 anos atrás, mas ele fala da nossa natureza, então é algo assim universal e atemporal, assim como, por exemplo, os ensinamentos de Jesus Cristo, né, que estão aí no Novo Testamento, na Bíblia, também é atemporal, porque fala da nossa natureza, fala da nossa existência, fala das nossas missões na Terra, no propósito de nossas vidas, e fala também sobre a vida futura, né, quando deixarmos esse corpo. Então são coisas assim atemporais, por isso que eu não desprezo essas tradições, porque elas têm já uma consistência muito grande de experiência e de ensinamento. Agora, essas experiências luminosas que a gente acessa aqui através dos relatos são muito boas também, porque são outro tipo de fonte, né, para conhecimento sobre nossa existência. Mas quando a gente pega essas experiências e a gente faz um contraponto aí com essas tradições, a gente entende muito mais rápido, entende muito melhor. Por isso que eu não desprezo de jeito nenhum as tradições dos grandes mestres. No caso, o Bhagavad Gita traz a tradição do mestre Krishna, que é uma encarnação também divina, um avatar divino, né? Então vamos voltar aqui. Bom, como eu estava dizendo, esse comentário aqui de Regis fala da possibilidade dela ter acessado uma vida anterior. É uma possibilidade, claro. Mas mais para frente a gente vai ver que tem outras possibilidades também de explicação. Esse outro comentário aqui também é bastante interessante. Ele fala assim: pena que o vídeo está horrível. É de Rossana. Mas mesmo assim dá para entender alguma coisa. Ainda bem, Rossana, que dá para entender alguma coisa. O vídeo, como qualidade de vídeo, realmente ele tá deixando muito a desejar por conta da tecnologia, né, que a gente usa, porque a gente usa a internet e para se comunicar. Eu uso um aplicativo de reunião que as pessoas usam para dar aula, usam para fazer reuniões à distância, né, teleconferência. E eu gravo essa teleconferência que eu faço com as pessoas. E como a gente depende da internet, esse é um dos fatores. A internet, às vezes, onde a pessoa está, ou até a minha mesma aqui. A minha não falha muito porque tem qualidade boa, mas às vezes a pessoa mora no interior, onde a qualidade da internet não é tão boa. Às vezes mora numa zona rural, onde não tem Wi-Fi, não tem banda larga, e a pessoa usa o sinal do próprio celular, da operadora. Então esse sinal falha muito, né? E você não imagina o trabalho que eu tive nesse vídeo para tornar ele compreensível, porque tinha trechos que ficava realmente incompreensível. Ele parava, às vezes a imagem e o som sumiam, então eu tive que fazer cortes, né, ajustes para tornar ele compreensível.
e vejo que obtive sucesso, né? Você disse que o vídeo, apesar de estar horrível, mas ele está compreensível ainda, né? Então, ótimo. E outro fator também é o seguinte, é que nem todos os aparelhos, né, que têm câmeras maravilhosas estão disponíveis para todo mundo. Então tem gente que, além de ter uma internet um pouco deficitária, pode ter também um aparelho celular ou um computador que não tem uma câmera muito boa. E o que é que a gente pode fazer? Vai deixar de captar esse relato porque a imagem não é tão boa, porque o som não é tão bom? Eu não deixo, não. Pode ter coisa muito preciosa aí nesses relatos de pessoas que moram distantes e que não tem tecnologia tão boa para trazer para a gente. Mas aqui o que a gente traz não é entretenimento, né? A gente traz informação. Então, Rossana, você não foi a única que achou que o vídeo estava ruim. Várias pessoas reclamaram. E aí, esse comentário já serve para todas, né? Espero que compreendam e que o nosso canal não é um canal para entretenimento e nem sempre a qualidade do vídeo é boa. Às vezes é ruim. Mas o importante é a informação que ele traz, né? Por exemplo, você imagine se um pesquisador, um arqueólogo, quando encontrasse um documento antigo, fragmentado, com a imagem, né, já desgastada pelo tempo, ele olhasse e dissesse: ah, isso aqui não está muito ruim, essa qualidade de imagem eu não quero, porque eu só gosto de trabalhar com documentos legíveis, né, e bem conservados. Então ele ia desprezar muita coisa importante que ele acessa, né? Imagina, né, aqueles documentos encontrados no Mar Morto, né, todo fragmentado, mas que ele passa anos, o pesquisador passa anos, né, juntando aqueles pedacinhos, montando quebra-cabeça, lendo, interpretando e deduzindo trechos que nem estão ali presentes, então, mas que tem informações importantíssimas, né? Então, a gente tem que entender que quem trabalha com pesquisa não pode se basear ou julgar com a qualidade do documento, né? E vocês são pesquisadores, não sou só eu. Eu recolho, né, esses depoimentos, esses relatos, essas imagens, esses áudios e coloco aqui para vocês que pesquisam. Então isso é material de pesquisa para vocês. Eu dou uma contribuição colocando a minha opinião, mas é apenas a minha opinião. O que você tem que ver, inclusive até a própria opinião da pessoa que relata, a interpretação que ela faz da própria experiência, isso é secundário. O importante é a experiência em si, é a informação que chega para você fazer o seu julgamento, tirar suas conclusões, né? Você que é um pesquisador da espiritualidade, é um pesquisador da natureza humana, é uma pessoa que busca respostas para as grandes questões da vida, e quem busca respostas são pesquisadores, né? Então esse é um material que eu ofereço para vocês. Queira Deus que cheguem muito materiais de boa qualidade, mas eu nunca vou desprezar uma experiência importante, que traga informações importantes e relevantes por conta da qualidade do material, né? Então vamos adiante. Vamos pegar aqui mais alguma. A minha amiga lá dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, ela é brasileira, mas mora lá, que se denomina aqui como Bus, ela diz assim: dá medo de passar por isso e ser sepultada viva. É porque no vídeo, quem não assistiu, né, é bom assistir para poder entender todo esse comentário que a gente está fazendo aqui. Houve um momento no retorno de Claudiana, quando ela voltou para o corpo dela, ela estava paralisada, completamente imóvel, sem conseguir mexer nada, sem conseguir abrir o olho. E ela ouviu quando o médico disse que ela tinha entrado em óbito e queria saber qual era a hora do óbito para colocar lá no atestado de óbito. Então é interessante esse detalhe, porque a gente vê que ela realmente ela morreu, né? Apenas ela voltou, ela morreu e voltou. É o que a gente chama de quase morte, quando a pessoa morre
mas volta para dizer o que viu. E ela ficou paralisada. Então o desespero dela era que ela não conseguisse mexer o corpo e dessa forma fosse sepultada, estando presente no corpo. Mas graças a Deus isso não aconteceu. E se isso por acaso acontecer com alguém, infelizmente, né, é porque a pessoa precisou passar por essa experiência. Porque eu não sei, mas acontece, por exemplo, nos desabamentos, né? Aqui no Brasil, em vários outros países, quando chove muito, tem morros que deslizam e cobrem as casas com as pessoas dentro, e essas pessoas são sepultadas vivas, né? Devem viver alguns momentos e depois ela logo falece. Mas a gente não sabe também que experiência ela teve, porque isso é aflitivo para a gente que está aqui e não sabe que tipo de experiência a pessoa está vivendo, a agonia que ela está passando. Mas eu tenho visto em muitos casos de EQM que muitas vezes o corpo astral, o espírito, seja lá o nome que a gente dê, ele sai do corpo antes de acontecer a morte do corpo. Isso pode ser até uma proteção que Deus dá para essas pessoas que têm mortes assim, aparentemente agoniantes, né? Como ser soterrado, por exemplo, ser enterrado vivo. Pode ser que só o corpo esteja ali e não o espírito. Quer dizer, o espírito está fora, e o espírito que eu falo é a consciência, né? A consciência está fora, já num estado de paz, num estado de tranquilidade, às vezes até já acompanhada por outros seres que vêm recepcioná-las e ajudá-las, enquanto o corpo está morrendo ali. Então, a gente não precisa ficar desesperado, preocupado com isso, porque existem todas as possibilidades. Se a pessoa tiver que passar por uma experiência de sofrimento, ela poderá passar. É aquilo que eu falei da questão da vibração da pessoa, né? Mas, na maioria das vezes, os relatos que eu tenho visto de EQM, que a pessoa poderia ter uma morte muito agoniante, por exemplo, é muito comum no caso de afogamento. A gente imagina que uma pessoa que morre afogada, ela respira água e tem aquela agonia da água entrando nos pulmões e fica querendo botar água para fora e morre sufocado. Então, a gente imagina isso. Mas a maioria dos relatos de afogamento que eu vejo, a pessoa sai, vê a luz antes de sentir qualquer agonia. Ninguém relata a agonia de sentir a água entrando. Relata o seguinte, que afundou e não conseguiu subir e imediatamente saiu do corpo, viu uma luz e tal. Não relata a agonia. Então, muitos dos casos que a gente imagina que a pessoa morreu sofrendo muito, pode não ter sido. Eu já vi casos de EQM, por exemplo, que a pessoa estava nadando para se salvar de um naufrágio e ela saiu do corpo e observou o corpo nadando. O corpo continuou nadando em direção à praia e ela estava fora do corpo, observando. Ela não estava sentindo a agonia do corpo. O corpo chegou lá na praia e posteriormente ela voltou para o corpo. Quer dizer, tudo pode acontecer, né? A gente não precisa sofrer por antecipação, nem ter medo de certas coisas. Vamos manter o nosso estado vibracional elevado, e eu tenho certeza que nada de ruim vai acontecer a gente. Mesmo que a morte seja aparentemente uma morte sofrida, agoniante, mas o seu estado vibracional é quem vai determinar se você vai sofrer ou não naquele momento. Então eu agradeço aqui a minha amiga e mando um abraço para ela. Agradeço, ela até mandou uns relatos para a gente, mandou vídeos que oportunamente eu vou apresentar no canal também. Pode aguardar, tá bom? Vamos ver aqui mais algum comentário. Esse comentário aqui eu achei interessante. Nossa amiga Carmen, ela disse assim: eu creio que ela foi em alguma região que chamamos na Umbanda de região das entidades da esquerda.
Hoje em dia, os castelos de entidades da esquerda são postos de muito trabalho, mas eles têm essa característica de beleza na aparência. Um certo luxo, com uma paisagem um pouco europeia, antiga. A música, o luxo, uma certa sensualidade. É uma região de sua infinidade. É uma região de uma afinidade espiritual e talvez algumas entidades de seu conhecimento espiritual. Eu achei interessante porque eu não conheço, né? Como acho que a maioria das pessoas não conhece muito sobre a Umbanda, sobre as tradições que eles trazem, né? Mas eu achei interessante porque a gente vê que é mais uma fonte de conhecimento, né? Eu fiquei até interessado em conhecer mais sobre a Umbanda, se eu puder ter tempo ainda, nesse tempo que me resta aqui na Terra, para pesquisar. Eu vou pesquisar para conhecer um pouco mais. Eu vi que pode ajudar. Eu gostei muito dessa opinião. Achei, inclusive, que a partir dessa informação aqui, é bem provável que tenha sido isso, que ela tenha acessado uma dimensão onde existe esse castelo de entidade da esquerda, né? Onde eles têm um tipo de trabalho também. E tem essas características que ela descreveu. Inclusive, nessa postagem houve um comentário de Jânia, que ela disse assim: sim, ela foi para um trono de um Exu. Ela viu as guardiãs. Na hora pensei nisso, um lugar dual. E tem vibrações próximas dos humanos. Também pelo fato dela ainda ter vontade de fumar. Depois de morta, aproximou ela dessa dimensão. Pode ser. Eu, a princípio, achei estranho quando ela disse assim. Eu vi um trono, sentado nesse trono tinha um homem muito bonito, que se levantou, ia falar comigo, e quando ele levantou, eu vi que ele estava de calça preta e sem camisa. Quer dizer, eu nunca vi uma descrição como essa, nunca tinha visto uma descrição como essa, de algo que alguém tivesse visto no EQM. A gente sempre vê a descrição que as pessoas estão de branco, né, com túnicas brancas, às vezes luminosas, e às vezes estão também usando as roupas normais do nosso dia a dia. Mas uma calça preta e sem camisa, num trono, eu achei muito inédito isso. E na hora me passou a ideia de uma imagem, de alguma coisa de Umbanda, mas como eu entendo muito pouco, eu não consegui identificar. Mas aqui está, com a ajuda dessas nossas amigas que entendem mais sobre essas tradições, elas esclareceram, e eu acho até que essa explicação, para mim, eu achei mais próxima do que eu posso chamar de um entendimento, do que a outra dela ter voltado para lembrar de vidas passadas. Ficou muito vago essa das vidas passadas, mas essa daqui, do trono de um Exu, ficou, mas para mim, teve uma conexão maior com o que eu acho que realmente pode ter sido. Obrigado, nossas amigas. Eu quero aproveitar, inclusive, para falar sobre a questão da nossa receptividade para todas essas diversidades de tradições que existem, e de crenças e de conhecimentos diversos, né? Então não estranhe, porque aqui a gente não faz essa distinção. Pode vir pessoas que são evangélicas, como já veio, trazer suas experiências. Pode vir pessoas que acreditam em seres de outros planetas, né? OVNIs, por exemplo. Pode vir pessoas que são ateus, que não acreditam em nada. Podem vir pessoas que são de uma tradição islâmica. Pode vir um indígena que acredita no Deus Tupã. Pode vir um árabe, um judeu que acredita na Torá e na Cabala. Eu acho que quanto mais experiências diversas vierem e interpretações diversas também forem dadas aqui através dos comentários, mais conhecimento a gente vai ter, mais oportunidade a gente vai ter
de fazer conexões, de fazer comparações, comparar um relato com outro. Eu acho que isso só enriquece. Então, tragam as mais diversas experiências que nós ficaremos muito agradecidos, porque essa diversidade nos enriquece. E a gente não tem preconceito, a gente não defende nenhuma tradição específica, nenhuma religião, nenhuma doutrina. A gente quer conhecimento, a gente quer acesso às experiências. E não importa que interpretação a pessoa vai dar para aquela experiência, porque é natural que cada um traga suas próprias interpretações, né, a partir de suas visões, suas crenças, seu conhecimento. A gente não pode esperar que uma pessoa fale de algo que ela não conhece, que ela nunca viu. Então ela pega aquela experiência que ela teve lá do outro lado e faz uma conexão com o que ela conhece, com o que ela entende, com a sua cultura. E é natural que haja divergências nesse ponto, nessa interpretação. Mas o que importa para a gente aqui não é a interpretação, é a experiência em si. Então, considerem que a opinião das pessoas que trazem suas experiências, assim como a minha também, porque eu faço questão de colocar aqui o meu pensamento e meu conhecimento, minha cultura, minhas tradições, vocês considerem que isso são apenas opiniões, apenas para ilustrar e gerar um debate. Mas o que importa aqui, na verdade, é a experiência em si. É isso que você, como pesquisador, vai utilizar e para tirar suas conclusões. Então tem gente que diz assim: eu assisti o vídeo até o momento que ela falou tal coisa, porque isso tem a ver com a religião dela. Isso não é uma verdade, isso não foi da experiência. Então, você que desiste porque a pessoa falou alguma coisa que você não concorda, ou alguma coisa que está fora do que você esperava que a pessoa dissesse, porque você, nesse caso, está se baseando na sua tradição, na sua experiência, na sua cultura e no seu conhecimento. E desprezando quando a pessoa relata ou faz uma interpretação de algo que tem a ver com a cultura dela. Então, você, dessa forma, está perdendo uma oportunidade maravilhosa, não só de acompanhar uma experiência da qual você pode tirar ensinamentos, mas também de adquirir mais conhecimentos que essa pessoa traz para você, diverso, diferente daquele que você tem. Né? Então é uma boa oportunidade da gente deixar isso bem claro. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tem uma que disse também aqui algo muito interessante. Ela disse, foi Rose, ela disse: Cláudia, conte sua experiência no canal Afinal, o que somos nós. Eu acho que é uma boa sugestão, né? Porque o canal Afinal, o que somos nós, eles têm também um trabalho muito sério e eu admiro muito. Inclusive, meu interesse, depois que eu comecei a assistir esse canal, que é mais antigo do que o meu, foi justamente uma das motivações que eu tive para também, já que eu tinha um conhecimento assim de vários relatos de pessoas próximas a mim, como eu já falei em outros vídeos, parentes, amigos, que contavam relatos a mim de EQM, e eu vinha pesquisando sobre isso já há muitos anos também, lendo livros, assistindo vídeos, e eu vi que eu tinha condições então de colocar, pelo menos compartilhar aquelas histórias que eu conhecia através de um canal, e eu fiz isso. E a partir daí surgiram outros, então o canal tomou uma vida própria. Ele existe por si mesmo, ele existe agora a partir daquele início que eu fiz, das primeiras experiências que eu contei a partir das pessoas próximas que eu conhecia. Mas agora o canal tomou vida própria, então diariamente tem pessoas escrevendo para mim, mandando e-mails, contando seus relatos, e a partir desses e-mails a gente faz um contato mais próximo, através do WhatsApp, por exemplo, e termina a gente marcando entrevista, gravando e apresentando no canal. Então eu só tinha no início, digamos, meia dúzia de experiências para contar, mas agora com esse eu acho que já estamos no 26º vídeo. Quer dizer que o canal tomou vida própria e ele vai existir enquanto surgirem
relatos para serem contados, enquanto houver comentários, enquanto eu estiver aqui para apresentar, né, os relatos das pessoas, as entrevistas, ele vai existir. Ele tem sua vida própria. Ele nasceu, ele está se desenvolvendo, mas um dia ele vai deixar de existir. Enquanto isso, entre uma coisa e outra, vamos aproveitar, né? Aproveitar aí para adquirir conhecimentos. Ok? E, como eu estava falando, o canal Afinal que Somos Nós é um canal muito bom, embora ele tenha uma abordagem diferente, bem diferente do meu, porque se ele quer se basear na ciência para responder a principal questão que eles trazem, que é: pode a consciência existir fora do cérebro, independentemente do corpo físico? Ela pode continuar existindo depois que o corpo físico se deteriorar, falecer, entrar em colapso? Essa é uma das perguntas que eles querem responder de forma científica. Ou seria a consciência um produto do cérebro, um produto do organismo? O cérebro, como um objeto, como uma máquina, ele gera a consciência. Eu não parto desse princípio. Eu já considero que que a consciência não é um produto do cérebro, baseado em pesquisas que já existem desde os anos 70. Eu já cheguei à conclusão de que o cérebro não produz a consciência, mas ele é apenas uma espécie de filtro para a consciência. Antes eu pensava até que o cérebro era uma antena que captava a mente que estava fora do corpo. Hoje eu já penso diferente. Eu acho que o cérebro é um filtro, porque quando a consciência entra no corpo, consciência, espírito, corpo energético, como a gente quiser chamar, quando ela entra no corpo, ela fica aprisionada e só consegue ver o mundo e interagir com o mundo a partir dos sentidos, né? dos olhos, dos ouvidos, do tato. É assim que ela entra em contato com o mundo. Então o cérebro processa essas informações todas que vêm dos sentidos, e ele funciona como um processador, né? E os sentidos são os filtros. A gente vê as imagens através do filtro do olho, a gente ouve o som a partir dos filtros do conjunto auditivo, que mandam informações para o cérebro. O cérebro processa essas informações e nos devolve como imagens, como sons. Então, para mim, isso daí já é um ponto pacífico. Então, o que é que eu me interesso? Qual é a minha pesquisa? Apesar de se basear nas mesmas fontes, né? A fonte, no caso, são as experiências das pessoas. O canal Afinal que Somos Nós, eles se baseiam na experiência de EQM, ou saída do corpo, né? Experiência fora do corpo. Mas eu já amplio mais essas experiências para muitas outras experiências que podem nos ajudar a responder às nossas questões, que não são científicas, e nem quer saber se o corpo existe separado da consciência. O que eu quero saber é o seguinte: o que podemos aprender com essas experiências para ter uma vida mais feliz, uma vida mais agradável, para elevar a nossa vibração, para quando a gente passar para o outro lado, a gente ter experiências boas. Então, por exemplo, uma experiência negativa, ruim, que a gente ouve, a gente aprende com ela e evita essa experiência. A gente vai criar a expectativa de uma experiência positiva, boa, agradável, a partir daquilo que a gente aprende com os relatos. A gente aprende com o relato uma determinada coisa, faz as correções necessárias nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, criando uma vibração mais adequada para uma passagem feliz. É isso o nosso propósito. Por isso que eu digo, nossa pesquisa não é científica, ela pode ser chamada de quê? Espiritualista, filosófica, mas na prática é isso. A nossa abordagem considera que
A consciência existe fora do cérebro, que a vida continua depois da morte do corpo físico, isso aí não tem dúvida nenhuma, mas nós queremos aprender o máximo de informações possíveis para poder levar uma vida aqui que nos possibilite ter uma boa passagem para o outro lado. E, enquanto estamos aqui também, sofrermos menos e sermos mais felizes. E nos relacionarmos melhor com as outras pessoas e também com todos os outros seres, né? A natureza. Esse é o nosso propósito. Mas a sugestão da nossa amiga Rose é que Cláudia conte sua experiência no canal Afinal, o que somos nós. Não, também é uma fonte para a pesquisa deles também. Eu não acho que seja nada demais. O contato de Cláudia está lá na descrição do vídeo, e se por acaso o pessoal que produz, né, os vídeos lá do Afinal que somos nós tiver interesse, é só acessar aqui a descrição do nosso vídeo, que está lá o contato, né? E Rose mesmo pode pegar o contato dela e sugerir lá para o canal Afinal que somos nós entrar em contato com ela, né? Não tem nenhum problema. Eu acho que quanto mais canais tiverem apresentando essas experiências e destrinchando os seus mistérios e trazendo informações as mais diversas possíveis, é bom, atinge o nosso objetivo. Nosso objetivo não é desenvolver o nosso canal, não. Nosso objetivo é compartilhar informações para que esse compartilhamento proporcione a outras pessoas, ao maior número possível de pessoas, uma vida mais feliz, mais agradável, e uma passagem mais feliz também, mais agradável, após o final da existência do nosso corpo físico. Então, quanto mais canais tiverem, quanto mais informações forem processadas e trazidas, melhor. Para mim, eu queria que tivesse, como ao final que somos nós, eles apresentam um vídeo a cada 15 dias. Imagina se tivesse 15 canais desses e cada dia a gente tivesse uma experiência para assistir, não era bom? Bem, então, para encerrar nosso vídeo, para não ficar longo demais, eu vou ler aqui o comentário de José Carlos Amorim. Inclusive, José Carlos Amorim concedeu uma entrevista a nós, né? Nós conversamos com ele e tivemos um papo muito agradável sobre a experiência que ele teve, a EQM que ele teve, a história de vida muito forte que ele tem, né? Que ele está tendo. E brevemente, agora em agosto, será publicado, na primeira quinzena de agosto será publicado o vídeo dele, o vídeo com a entrevista dele. Um abraço aí para você, José Carlos, obrigado por estar contribuindo sempre conosco. Ele disse assim: falando sobre minha EQM, perguntaram-me de qual religião eu era. Então respondi, materialista. Ele respondeu que a religião dele era materialista. E a pessoa perguntou, como assim materialista? Ele disse, tudo que passei a perceber com a EQM é que até um sonho é feito de algum material capaz de nos afetar. E uma EQM é uma experiência com o poder de Deus, a morte do ego e o nascer do eu. Quer dizer, o poder de Deus atua para que o ego morra e o verdadeiro eu surja. Ele diz então, simplesmente ama, não precisa de rótulos, porque o exalar do seu conteúdo é inconfundível. Quer dizer, o amor, né? A melhor religião é o amor. E com relação ao materialismo que ele fala, é porque ele considera que tudo é matéria, apenas variando na sua densidade. Enquanto o corpo físico é uma matéria densa, o espírito é uma matéria sutil. Tão sutil que não consegue interagir com esse mundo. A pessoa, quando sai desse corpo aqui, que é o veículo mais adequado para um mundo material, ela só consegue interagir com o mundo espiritual, porque ninguém mais escuta ela não consegue mais emitir som com a boca, ela não consegue mais pegar na maçaneta de uma porta para abrir, se bem que não precisa, ela atravessa a porta sem abrir mesmo,
porque é uma matéria tão sutil que atravessa a matéria densa. Então é nesse sentido que nosso amigo José Carlos Amorim fala que tudo é matéria. Você poderia também dizer que tudo é espírito, né? Tudo é espírito, tudo é energia. Talvez a palavra energia seja mais adequada. Tudo é energia. A energia, quando é muito densa, ela se transforma em matéria. Quando ela é sutil, ela se transforma em corpos que vão interagir em outras dimensões, né, com aqueles outros que têm condições de percebê-los, né? Bom, eu acho que, de certa forma, esses comentários que eu abrangi aqui, eles já atendem de forma geral a maioria dos outros, e é uma pena que eu não consiga, né, comentar todos, mas está comentado lá no nosso canal, geralmente eu respondo, e agradeço muito mais uma vez aqui a atenção e a audiência de vocês, e vamos ficando por aqui, e fiquem aí com as imagens que nós captamos lá na Pedra do Ingá. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa pedra, faça uma pesquisa aí no Google, Pedra do Ingá, Paraíba, ou então Itacoatiaras do Ingá. E você vai aprender muita coisa interessante sobre esse sítio arqueológico, sobre esse monumento, que é um tesouro, uma relíquia para o estudo da arte da pré-história. Tá bom? Então fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.